Quando você vê aqueles pacotes de bolo pronto, aquelas misturas prontas e olhar lá, é só farinha de arroz e, por exemplo, daí vai ter algum aromatizante, alguma coisa, a chance de dar errado, de ficar um bolo seco é enorme. Por quê? Porque tem apenas uma única farinha. O glúten, ele tem características, que é a umidade, a elasticidade, a parte de expansão dele, né? Que então ele vai dobrando de volume. Tudo isso são características do glúten. Quando se retira o glúten, você retira todos esses elementos e tem que adicioná-los. Por exemplo, pega uma farinha que tenha a característica das fibras, igual nós utilizamos a farinha de coco. Então ela vai trazer umidade. Pega uma farinha que tenha elasticidade. No caso foi a fécula, que vai ter essa mesma propriedade. E farinha que dê base, que dê estrutura para o bolo, que foi a farinha de arroz. No caso, quando você vai fazendo essas combinações de farinhas, você tem que substituir pelas mesmas características. Por que que pode dar errado, então, o que eu falei? Porque você vai pegar, por exemplo, olha lá, uma farinha qualquer. Eu vou trocar a farinha de arroz pela farinha de aveia. Se ela não tiver a mesma característica, não vai dar certo. Então, por isso que as pessoas erram quando vão fazer mix ou trocas, né, de farinha. Tem que conhecer